Ok, a gente está retomando aqui, né? E só para localizar, estamos falando agora sobre ensino, mais especificamente sobre saúde digital, EAD, o recente credenciamento que a Fiocruz teve nesse segmento e as experiências que a instituição já tem, a exemplo do que já fez na ENSP, como é que esse tipo de projeto pode ser ampliado para o conjunto da instituição. Eu queria saber da Nise quais são as expressões dela sobre essas questões. Bom, agradecer a vocês pelas perguntas. Acho que elas são muito importantes, não é, nesse momento de planejar as ações futuras da Fiocruz, considerando algumas conquistas recentes e também desafios, né, colocados. Então, acho que, primeiro, é importante que, até para que todos saibam, né, que esse credenciamento da Fiocruz como escola de governo junto ao MEC permitiu, ao mesmo tempo, o credenciamento para a oferta de cursos presenciais e também para cursos de educação à distância, de EAD. Então, acho que isso é um passo muito significativo e, ao mesmo tempo, foi um passo muito significativo o trabalho que coordenamos na Câmara Técnica de Ensino, no sentido de termos um processo unificado com respeito à autonomia dos cursos e das unidades, mas integrado e unificado na Fiocruz. Então, acho que é nessa mesma perspectiva que nós vamos ter que trabalhar a oferta de EAD. Clélia, eu concordo totalmente com você quanto à possibilidade do uso do misto, né, das formas presenciais e à distância. Isso já vem sendo feito em várias experiências internacionais e mesmo na Fiocruz. Né? Isso já vem ocorrendo na Rede Nordeste de Saúde da Família, né, no curso de mestrado profissional em atenção básica, e também tem sido o norte de uma oferta recente, que o edital foi recém-lançado, do programa Prof. Saúde, um mestrado em rede com participação de 20 universidades e coordenação pela Fiocruz, em associação com a Brasco, com a Associação de Educação Médica e com a Sociedade de Medicina da Família e da Comunidade. Quer dizer, todas essas experiências vão requerer esse consórcio entre educação presencial e à distância, vendo, na verdade, uma perspectiva, como está na pergunta do Eduardo, salvo engano, de uma educação mediada por tecnologia, sem estabelecer uma classificação rígida entre distância e presença. Né? Eu acho que a Fiocruz, através da ENSP, foi precursora no uso da EAD em saúde, com um trabalho muito significativo, e nesse momento eu acho que nós devemos, a partir das experiências existentes, da experiência da Fiocruz como Secretaria Executiva da Universidade Aberta do SUS, avançar no sentido de uma EAD de toda a Fiocruz. Acabamos de lançar o campus virtual, que foi algo que coloca toda a atividade educacional da Fiocruz em meio digital e interação com a comunidade, tanto de estudantes, de docentes, como a comunidade externa. E em relação à questão das linguagens, né, eu acho que é importante nós pensarmos que existem várias finalidades no processo educacional. Há desde os cursos regulares de especialização a modelagens de ofertas mais livres, o uso nos mestrados profissionais também, e mesmo o uso nos programas acadêmicos cada vez será maior, sempre dentro de uma linha de uma educação integral, emancipadora, né, e que resgate os valores do desenvolvimento pleno, né, dos cidadãos. A propósito, eu li esse fim de semana um artigo assim, muito interessante de um educador colombiano que colocava que a nossa formação, a nossa educação, ela não deve ser só transmissão, ou seja de conhecimentos ou de valores, ela também deve ser uma prática de solidariedade. E eu acho que as tecnologias à distância ajudam muito nesse sentido também. Então, acho que não há incompatibilidade entre projetos educacionais e tecnologias, ao contrário, mas temos que avançar muito nessa compreensão. Foi isso que fizemos também o ano passado, no seminário que organizamos sobre educação, saúde e sociedade do futuro. Essa tem que ser uma agenda permanente e nós constituímos na Câmara Técnica de Ensino um grupo de trabalho para avançar nessa direção.
Muito bem. Vamos partir agora para falar sobre a presença nacional da Fiocruz, né? O Valdeia aqui manda uma questão relacionada a esse papel, né? Esse crescente papel da instituição no território brasileiro, as presenças da Fiocruz aí nas distintas regiões brasileiras. Então ele quer saber quais são suas principais propostas para as unidades regionais da Fiocruz. Bom dia, Valdeia. Já boa tarde, né? Obrigada pela pergunta. Eu acho que você toca num ponto muito importante. A Fiocruz, ela tem desde a sua origem, né, na sua matriz de constituição, essa ideia de estar presente no território nacional. Isso foi feito de várias formas, muitas vezes com presença física no passado, como foi o caso do posto de Bambuí, para controle de doença de Chagas, e várias outras experiências muito interessantes que eu discuti em vários trabalhos de pesquisa meus e que estão acessíveis para que a gente possa ter também a perspectiva histórica sobre esse problema. Eu creio que ao lado da diversidade de áreas, a presença em hoje 10 unidades da federação é uma potencial riqueza da nossa instituição. É importante também trabalhar um pouquinho melhor com essa ideia de unidades regionais. Eu acho que cada uma tem uma singularidade e também compartilham problemas comuns. Por exemplo, a Fiocruz na Bahia, em Minas e em Pernambuco tem uma história que remonta aos anos 50, pelo menos, e 70, na década de 70, com o decreto da criação da Fiocruz, se incorporaram a essa instituição. Eu vejo assim que, como eu falei, isso é de uma riqueza muito grande que nós precisamos trabalhar melhor. Como? E eu acho que tem tido avanços nessa direção. Buscar, primeiro, em todos os nossos grupos de trabalho institucionais, definidos no Conselho Deliberativo, em outras instâncias, ter a presença das unidades que se situam nos outros estados. Porque a presença faz diferença. A gente, às vezes, está até no café, a gente sabe que faz diferença. Então, acho que não dá para a gente estar junto, Valdeia, com mais frequência, mas é possível usar melhor, aí volta ao tema das tecnologias de informação, aprimorar essa rede é fundamental. Então, uma rede de comunicação à distância, que foi algo que se montou recentemente, como política prioritária, precisa ser aperfeiçoada, e isso vem ao encontro da questão anterior também sobre TI. É importante também pensar nos novos escritórios, que foram objeto de uma ação da presidência da Fiocruz, de todo o nosso Conselho Deliberativo, e também corresponder a uma política de governo federal. Quer dizer, a Fiocruz não é uma ilha, isso é uma imagem comum, mas que é sempre bom a gente frisar. Todos esses processos têm uma história. Eu adoraria falar longamente sobre eles, mas sei que vou cansar a todos e vou fugir à objetividade da questão. Como trabalhar com os novos escritórios? Eles corresponderam a uma visão de mais presença territorial mesmo da Fiocruz para trabalhar no sentido de redução das desigualdades regionais. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu queria falar de 3 dimensões. Uma é essa, a questão das desigualdades regionais, como a Fiocruz pode contribuir com ações de ciência, tecnologia, inovação, com ações de saúde, com esse objetivo. A segunda questão é o contato mais próximo à ponta do Serviço Único de Saúde, que permite a experiência local. Acho que esse é o segundo aspecto, o segundo pilar muito importante, e o terceiro, que é a possibilidade de um aproveitamento numa linha sustentável da grande biodiversidade brasileira para efeitos de pesquisa científica, para efeitos de desenvolvimento do país. Eu acho que essas são as bases para nós pensarmos essa presença nacional. Como lidar com essa realidade diversa? Porque não se trata só de uma escala geográfica, se trata de diferentes tempos também, diferentes maturações de cada uma dessas experiências. Eu vejo que devemos seguir na linha, algo que diz respeito principalmente aos institutos já consolidados, de redução do impacto das despesas
condominiais. Isso é já uma posição definida em Conselho Deliberativo e nós temos que avançar nisso na próxima gestão. Eu tenho falado minha gestão, mas quero falar aqui nossa gestão, porque é assim que eu pretendo fazer esse trabalho, caso eleita e nomeada presidente da Fiocruz. Então, acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto é também a questão de benefícios e de programas que hoje estão direcionados para a nossa sede no Rio de Janeiro, que é muito importante que seja expandido para todas as unidades da Fiocruz, como é o caso do programa Fiocruz Saudável. Então, acho que isso também requer uma atenção especial. Por fim, não menos importante, eu quero dizer que eu vou trabalhar muito, tenho falado nisso, para também mudar esse discurso da expansão nacional e pensar as várias contribuições que todos os institutos têm dado para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação e para o cumprimento da missão da Fiocruz. Então, acho que um trabalho de comunicação, que foi uma área que também me dediquei muito, por estar com essa responsabilidade na presidência, tem aqui um valor fundamental. Em que sentido? Mostrar o que é feito, as contribuições que têm sido dadas e que não são poucas em todos os nossos centros. Quer dizer, eu acho que além dos institutos mais novos, vale também destacar o trabalho muito intenso do Instituto Carlos Chagas, Fiocruz Paraná, na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico, e também o papel da Direb, a nossa representação em Brasília, atuando numa dinâmica tanto regional, quanto contribuindo no Fórum das Unidades Regionais, como também na dimensão da Escola de Governo e Saúde. Então, acho que são várias contribuições e eu acho que é muito importante que se divulgue amplamente o que é feito. Eu acho que muitas vezes a gente fala dos números, são muito importantes, mas é importante mostrar para a comunidade aquilo que é feito e não é pouca coisa. Eu sei porque, desde que assumi em 2011, desde antes mesmo, porque já dei curso em algumas das nossas unidades fora do Rio, não é pouca coisa o que tem sido feito. Em relação aos escritórios novos, aos escritórios, enfim, eu acho que um programa importante que eu gostaria de desenvolver é tanto a ampliação das disciplinas compartilhadas da pós-graduação, acho que isso é muito importante para todo o conjunto da Fiocruz, mas também um programa à semelhança do que foi feito no Amazonas, a partir da FAPIAN, da Fundação de Apoio Local, que é um programa de pesquisadores sêniores que possam contribuir para o desenvolvimento institucional, apoiando o crescimento das ações de pesquisa, de atenção, de vigilância, enfim, todo o campo da missão da Fiocruz nesses escritórios. Eu acho que isso seria muito interessante, porque é um desafio a integração de uma instituição tão diversa como a nossa, nas áreas de atuação, na abrangência nacional. Isso é um desafio permanente, mas eu acho que a gente pode ter medidas que muitas vezes não implicam custos tão elevados, mas que têm um ganho muito grande para a nossa instituição e para a sociedade brasileira. Perfeito. A gente já está se encaminhando aqui para a reta final da nossa conversa, com a Anísia aqui, bem formal. Antes de seguir uma pergunta que trata do campo da comunicação e informação, eu queria que você, porque a Márcia Chame colocou uma questão que eu acho que é relevante, que é para falar da experiência da Fiocruz no trabalho de campo nas regiões mais longínquas, E tem uma tradição, você como historiadora até tem uma literatura que trata dessa questão do trabalho da Fiocruz fora do litoral, digamos assim, E a Márcia coloca nos seguintes termos: apesar da maioria da população brasileira estar nos centros urbanos, há um enorme contingente de pessoas desassistidas e esquecidas de saúde pública nas florestas, caatingas, campos, montanhas e mares, que enfrentam o risco de zoonose emergentes pela perda da biodiversidade desse ambiente. Como a Fiocruz poderá ampliar sua ação nessas áreas e o que poderão esperar os grupos de pesquisa que estão nos mais longínquos lugares desse país? Eu acho que também tem uma dimensão de ambiente também, de grandes empreendimentos, que eu acho que é importante a gente casar com essa questão que a Márcia
coloca, né? Chame, coloque, coloque em relação a essa temática. Então, eu queria que você fechasse esse bloco regionais, presença da Fiocruz no país, a partir dessas visões que são trazidas pela Márcia. Boa tarde, Márcia. A sua pergunta é muito bonita até, eu acho, assim, porque ela me remete a um tema que me é muito caro, né, que é pensar o Brasil na sua diversidade, nas suas desigualdades, mas também na sua riqueza, muitas vezes. E tive a oportunidade de ir a um trabalho que você e nosso querido colega, né, que não está mais conosco, Adalto Araújo, foi tão importante, junto com o Luiz Fernando Ferreira, que é o trabalho na Serra da Capivara, né, no Museu do Homem Americano, numa região que foi a região de viagens médicas, científicas desse instituto desde o início do século, né, e que provocou assim, uma denúncia para todo o Brasil de um país esquecido, né, que na época não era minoria, como você mencionou, né, a questão de hoje uma realidade urbana, mas o Brasil só se tornou urbano na segunda metade da década de 60, né, se a gente considerar a classificação do IBGE. Mas, de fato, o Brasil continua a ter muitas áreas de sertão, né, como eu falei, sertão nesse sentido de ausência de interesse, de política pública, de direitos, né, às vezes até na periferia das nossas cidades. Mas, a partir da tua pergunta, eu penso também que, nesse momento, vários colegas estão em trabalho de campo. Alguns até me mandaram uma mensagem: não vou poder estar assistindo, participando do debate, porque estarei em trabalho de campo, na Amazônia, na região centro-oeste, em tantas áreas do país. Né? Então, a questão do trabalho de campo, ela se mantém como uma questão central na nossa instituição, tanto na epidemiologia, na medicina tropical, no trabalho em ciências sociais, né? Como fazer isso, como lidar com as redes locais. Então, acho que nós temos essa presença no território, na forma de unidades e de escritórios, né, que eu já mencionei, mas temos um papel também muito importante, isso vale não só para a pesquisa e para a atenção e para a educação, vale para toda a nossa missão, que é a atuação em redes. Então, acho que nós devemos fortalecer cada vez mais essa perspectiva e trabalhando junto com as várias instituições e os vários pesquisadores que também vão lidar com as mesmas dificuldades que nós numa conjuntura econômica e política difícil. Então, o papel da Fiocruz nas redes de pesquisa, de atenção, de educação, será ainda mais fundamental, Márcia, eu acho que nesse momento. E eu acho que nossa gestão, com a experiência de pessoas como você e de outros colegas que têm essa vivência fora, né, dos centros urbanos também, será fundamental numa dimensão também ecológica. Né? Eu acho que também você nos fala de uma ecologia que tem a ver com o ambiente e tem a ver com a dimensão humana, né, dessa ecologia nacional. Perfeito. Campo da comunicação e informação por meio aqui de uma questão que traz a Fátima Martins, né, relacionada à questão da rede de bibliotecas Fiocruz, que está no próprio DNA da instituição, né, Oswaldo Cruz, a valorização, né. Então, em função de tudo que foi construído, dos desafios que tem nessa área, ela pergunta se na sua gestão, que tipo de apoio você pretende oferecer para enfrentar os desafios das redes de bibliotecas. Como, por exemplo, garantia de condições isonômicas de acesso à infraestrutura e recursos financeiros para a prestação de produtos e serviços, assim como a capacitação profissional, que é fundamental para que o usuário tenha melhores serviços. Então, do campo da informação, né, das bibliotecas, para você. Fátima, obrigada. Cumprimentando você, aproveito e cumprimento também a todos os colegas bibliotecários que exercem uma função primordial, né? Eu até, por força da minha linha de pesquisa, sempre recorri muito, né, às nossas bibliotecas aqui na Fiocruz e fora, e queria, de fato, saudar com muito carinho a todos os colegas bibliotecários. Eu vejo que essa é uma área, né, que na Fiocruz mais tem se desenvolvido, né, em termos de tecnologias, de integração, de novas linguagens usadas, e é uma área que teremos que continuar a dar uma atenção especial
em todas essas dimensões que você falou, infraestrutura, formação de pessoal. Então, acho que nós temos que aprofundar isso num plano junto com a rede para ver as áreas de gargalo que existem, de dificuldades, e trabalharmos juntos nessa superação. Tenho acompanhado, como você sabe, esse trabalho na vice-presidência de Ensino, Informação e Comunicação, e tivemos a possibilidade de abrir um edital para a rede de bibliotecas virtuais. Também eu sou totalmente voltada para esse tipo de trabalho. Eu acho que a disseminação científica, a comunicação através das bibliotecas virtuais e de outros programas, com essa característica, é fundamental para todas as ações da Fiocruz e para a sociedade hoje. Nós temos também, eu creio, um papel muito grande no fortalecimento da BIREME, da Biblioteca Regional de Medicina, da Organização Pan-Americana de Saúde, que esteve, até um dos ex-dirigentes da BIREME diz, nós estamos na UTI, o que é muito preocupante, dado o papel da BIREME. Agora está passando por um processo de reformulação, e também eu acho que na nossa política para a rede de bibliotecas temos que ter esse componente muito grande, da relação com a BIREME, que foi pioneira em várias iniciativas e que garante a força das bibliotecas, principalmente no campo da saúde. Então, Fátima, eu quero trabalhar junto com a rede de bibliotecas, pensando em iniciativas como o edital das bibliotecas virtuais e outras que são importantes para a área. Ok, a gente está finalizando assim, esse encontro aqui com a Anísia, né? Passou voando, a gente começou por volta de 11h10, teve alguns problemas aí com a captação de imagem pela câmera, mas acho que tudo fluiu na medida do possível bem. Apesar do nervosismo do mediador no início do debate, mas eu acho que a gente vai pegando o jeito, né? E fica com vontade de fazer uma série de perguntas, inclusive do campo da comunicação. Mas Quer a gente fazer? vai... Não vou me valer do papel de mediador para legislar em causa própria. Mas a gente vai caminhar essas questões e também acredito, né? Acredito não, tenho certeza que o blog vai responder, vai incorporar, vai desdobrar tudo que foi colocado aqui pelos colegas que acompanharam. Em determinados momentos a gente teve quase 180 pessoas acompanhando, muita gente compartilhando, né, e avisando que tem um debate importante acontecendo. Acho que o objetivo também era esse, né? Queria agradecer a nossas colegas Raíssa e Sara pela gentileza de ter ficado aqui esse tempo com a gente. Chamar para os outros debates também, acho que é super importante. E todas as pessoas aqui que possibilitaram a infraestrutura para a gente desenvolver o debate. Vou passar para a Anísia e, de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui mediando um debate, né, questões sobre a tão nossa querida Fiocruz. Também queria agradecer a Raíssa e a Sara. Eu acho que essa prática nós vamos estar sempre atentos para adotar, entre outras, né? A Fiocruz também já ganhou o prêmio de acessibilidade de portal, então é um caminho que a gente quer colocar mesmo como ação, né? Tem todo um trabalho nesse sentido sendo desenvolvido sobre coordenação da vice-presidência de atenção, acompanhamento junto a grupos, enfim, eu acho que é muito positivo ter isso. Eu queria concluir até fazendo de uma maneira muito informal, né? Até porque no meu início eu fiz uma apresentação mais estruturada, mas eu queria terminar realmente de uma maneira muito informal, falando do trabalho da comunicação, né? Eu acho que o trabalho da comunicação, ele é essencial, ele se soma ao corpo a corpo, sempre necessário numa campanha, mas nós estamos falando de 10 estados, de 10 unidades da federação, né, incluindo aí Brasília, capital. É muito difícil estarmos nessa interação, né, permanente. Então, um debate como esse, eu acho que me permite ter uma conversa, sempre com limitações, não só as tecnológicas, mas as limitações mesmo de conseguir responder a todas as perguntas. E até é engraçado isso, porque eu falei uma hora que eu tinha dificuldades ainda, né, com o uso das tecnologias, e que é fato,
Eu me lembrei quando eu terminei o meu mandato como diretora da casa, em 2005, o Paulo Buis, que à época era presidente, ele fez uma saudação, né, e eu acho que a maioria conhece nosso ex-presidente, né, sempre com muita graça, né? Aí ele falou assim: Anísia é um ser do século XIX. Então, por isso ela vai para a editora, fica lá com os livros. Então, acho que eu era assim, devo dizer, eu acho que porque agora, graças ao pessoal da comunicação da Fiocruz e graças ao entendimento, né, de que num país como o nosso e numa instituição como a nossa, o uso dialógico das tecnologias, o uso para promover debates e chegar às pessoas é fundamental. Então, eu não sou mais aquele ser do século XIX e estou no século XXI, realmente olhando para a nossa instituição, olhando para a tradição rica que ela tem, com muito respeito por todos aqueles que a dirigiram, principalmente da gestão de Sérgio Aroca até hoje, que foi o período que eu acompanhei, e com muita felicidade de estar vivendo esse momento, que ainda que nós falemos de dificuldade, esse momento eleitoral é muito raro, é muito rico, e que seja um momento de debate sobre a instituição, de aperfeiçoamento do projeto e de muita afirmação da nossa unidade. É isso que eu desejo. Agradeço muito, Wagner, a você por ter mediado esse debate. O nervosismo certamente